Olá, estamos chegando aqui para mais um programa do Podcai. Muito bem-vindo você que nos acompanha aqui. Estamos muito felizes porque hoje, para este programa especial, temos aqui um pouco de um ar carioca, certo? Estamos recebendo aqui dois queridos membros, dirigentes, e você terá uma novidade já já também do Rio de Janeiro. Então, Gabriel e Thiago, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação aqui de vocês. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, cada dia melhor. Thiago, tudo em paz? Tudo ótimo, graças a Deus. Visitando São Paulo? Já tinha vindo para cá antes? Sim, algumas vezes. Gosto muito desse local aqui. Do frio de São Paulo? Gosto do frio de São Paulo? Gosto de fugir do calor do Rio. Eu já tô no oposto. Eu já gosto do calor do Rio e aqui eu sofro um pouquinho, sendo bem sincero. Pra mim, o maior sofrimento é o calor do Rio de Janeiro, assim. É porque vocês acostumam, né, com essa coisa do sai do ar-condicionado e tá muito quente, entra num lugar e sai, não sei o que. Toda vez que eu vou pra lá, eu volto com a sinusite atacada. A saúde dá uma degringolada. Mas vocês não ficam assim aqui não, né? Não, eu venho quando tem algum compromisso, alguma necessidade, mas a passeio eu costumo vir pouco. E, Thiago, você costuma vir com frequência pra cá ou não? Eu venho muito porque o meu avô sempre morou em São Paulo. Ah, legal. Todo ano eu venho, só que ano passado ele faleceu. Entendi. E que região que ele mora? Agora eu venho mais para eventos. Entendi, mais para trabalho mesmo, né? Sim. Legal. Bom, você que está nos acompanhando por aí, chega, curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos, vai comentando aqui com a gente o que você está achando desse nosso bate-papo, porque Gabriel Alencar é coach, certo, Gabriel? Certo. E é membro da Redcai. Você se tornou dirigente depois da Redcai, então vamos parar por aí. Como é que foi a sua experiência, né? Como é que você conheceu a Redcai e como é que você se tornou membro e depois o convite para ser dirigente? Claro, eu sempre gosto de compartilhar essa história porque como ela iniciou foi de uma forma bem interessante que costuma mostrar o quanto que é importante a gente estar contribuindo para a vida das pessoas. Eu conheci a Redcai através de um trabalho voluntário que eu faço no Rio de Janeiro. Nesse trabalho voluntário eu conheci uma menina, Suzana, uma grande amiga, parceira que eu tenho hoje, e nós criamos uma conexão no dia do trabalho voluntário e umas 2 semanas depois ela me chamou no Instagram, disse que tinha gostado do que ela viu nas minhas redes sociais, da forma como eu trabalhava e perguntou se eu queria participar de um grupo de networking, conhecer um pouco mais outros empresários. E aquilo fez muito sentido para mim porque eu estava buscando isso na época, né? Então, falei, claro, Suzana, vai ser um prazer conhecer. Legal. E foi paixão à primeira vista. Ela já participava? Ela já participava. Isso, ela já era membro. E assim que eu cheguei, já foi aquele movimento bem rápido, né? Eu sempre fui muito de tomar decisões rápidas. E assim que eu cheguei, eu já fui recebido pela dirigente com um sorriso no rosto. Quando eu sentei na cadeira, eu já pensei, caraca, tomara que dê pra parcelar no cartão de crédito. Porque eu quero participar, Porque eu quero participar, eu quero estar dentro dessa energia aqui mais vezes, né? Legal. Tanto que minha entrevista já foi no dia, na hora, e logo depois eu já comecei minha jornada como membro. E esse trabalho social teve relação com o Redcai Solidária ou não? Não. É um trabalho que fica num bairro lá do Rio de Janeiro, Jardim Gramacho, um trabalho que a gente faz num lixão de Jardim Gramacho, recuperando famílias, ajudando famílias que moram nesse lixão hoje. É um trabalho de uma ONG que eu já participo há bastante tempo, mas foi dessa vez que eu tive a oportunidade de conhecer a Suzana e conhecer a Redcai, né? Então é importante porque é um movimento que me ajudou no desenvolvimento pessoal, profissional, veio através de um momento onde eu estava contribuindo e agregando para a vida de outras pessoas. Por que teve essa ansiedade? Tipo, dá para participar no cartão de crédito? O que você viu ali que te chamou a atenção, assim, que foi muito forte para você? Então, eu sou uma pessoa de energia, né? Então, assim, a energia do ambiente, a forma como as pessoas se conectam e se comunicam, isso faz muito sentido para mim. Então, assim que eu cheguei na Redcai a primeira vez, né, como eu brinquei, a dirigente, a Kátia, a atual diretora lá no Rio de Janeiro, a Kátia já me recebeu com um sorriso no rosto, já me apresentou para os outros membros do grupo, brincou dizendo que o que estava faltando naquele grupo era um coach para fazer o grupo ir para frente. Então, a energia dela, a forma como ela brincou, de ter me conectado com as pessoas, então eu fui muito bem recebido, eu consegui criar conexões fortes no primeiro momento já dentro do grupo. Então, antes da reunião começar, antes de eu entender o que era a Redcai, eu já falei assim, cara, eu quero participar disso aqui mais vezes, é disso aqui que eu preciso, o meu negócio precisa disso aqui. Né? A gente sabe que como empresários e empreendedores, a gente passa muito tempo preso dentro da empresa. E a gente sabe também que é tão importante quanto trabalhar no nosso operacional, trabalhar o nosso desenvolvimento comercial, os nossos relacionamentos, e que depende muitas vezes, no caso dos empreendedores, depende muito da gente.
Então, na época, eu precisava disso. Eu precisava estar conectado com outras empresas, com outras pessoas. E a Redkai, ela serviu como um portal ali de desenvolvimento para esse objetivo. E da sua entrada para membro, né? Como é que foi aí o teu crescimento? Até do ponto de vista de negócios, assim. Sim. Você tem um percentual hoje do quanto a Redkai representa no seu faturamento como coach hoje? Claro, tenho. Apesar de não ser o cara dos dados, né, Thiago? Como Thiago, eu tenho sim. Eu entrei na Redkai como membro em dezembro de 2021. Tá. Então, eu tenho hoje avaliado, né, do ano de 2022 inteiro qual foi o meu percentual de faturamento. E no início de 2023 eu fiz essa análise e eu descobri que 62% do meu faturamento em 2022 veio através da Redkai e das indicações que eu ganhei na rede. Que legal. É um número bastante expressivo. Sim. Né? Porque normalmente, às vezes, as empresas variam aí de 20% a 30%, porque às vezes a empresa já tem uma estrutura, ela já tem um departamento comercial, ela já... Sim. Você faz... Isso é um ponto bastante interessante, Gabriel, porque ele tem um rebote, um efeito rebote, né? Porque, assim, normalmente os membros que eles têm um percentual de faturamento pelo menos a partir de 50%, e o Thiago é dos números aí, de repente, vê se faz sentido também, mas normalmente o efeito rebote, ele também é mais forte, ou seja, quanto mais eu recebo do grupo, né, quanto mais a Redkai representa no meu faturamento, maior é a minha entrega para a Redkai. Perfeito. É assim, é meio que, eu me lembro assim, quando a gente faz entrevista, né, que o membro vai, tá pleiteando ali uma cadeira e tudo mais, aí tem uma pergunta lá no formulário que diz assim, quanto você quer que a Redkai represente no seu faturamento? Aí a pessoa coloca assim, eu quero que ela represente 80%. Já dá um pouco de susto ali, né? Cara, como é que você vai entrar agora, né? E a gente tá falando que os negócios vêm por meio de relacionamento. Sim. Como é que você quer que ela represente 80%? A expectativa vai lá em cima, né? Mas assim, ainda que isso dê certo, e aí a gente pode falar de 50%, de 60%, de 70%, de 80%, ou até mesmo de 100%. É sempre importante a gente pensar, eu vou conseguir devolver o mesmo percentual para o meu grupo? Né? Ou seja, se eu quero que a minha empresa cresça 50%, eu vou conseguir contribuir também para que as outras empresas ali cresçam, estatisticamente falando, essa mesma média? E aí é legal porque a tua história já explica um pouco, né? Porque assim, quando você fala hoje que uma média de 60 e poucos %, né? Você cresce, aí a gente vê o teu envolvimento com a Redkai e o quanto... tudo virou uma coisa só, né? Não é o Gabriel, é a Redkai. É o Gabriel na Redkai, né? Então, faz sentido isso pra você? Demais. E eu gosto sempre de falar sobre isso, porque algumas pessoas têm o costume de me perguntar como que você conseguiu fechar tantos negócios, conseguir tantas indicações. E tem duas coisas que eu enxergo na Redkai que a gente não encontra tão fácil em outros lugares e que se torna um dos motivos pelos quais eu consegui construir esse resultado no ano passado na rede. O primeiro deles é que, assim que eu cheguei na rede, que eu tive a oportunidade de conhecer a metodologia, eu nunca tinha tido contato com networking profissional. Eu sempre fui um empreendedor que participava de eventos, fazia contatos, mas nunca de forma profissional. Exatamente. Eu nunca tive a oportunidade de ter uma metodologia que me ajudasse a construir network. Então, sempre foi muito informal, sempre foi muito raso, básico. E isso não me trazia tantos resultados, né? Eu ia para os eventos, dava todos os meus cartões, pegava cartões de todo mundo do evento e esses cartões ficavam guardados na minha gaveta ou eles iam para a lata do lixo. Essa era a grande verdade. Na Redkai, com a metodologia, eu pude aprender a fazer networking profissional. E eu consegui perceber logo de início que a jogada do networking era o quanto eu podia contribuir para aquele grupo, para que aquele grupo crescesse. Eu percebi de início que essa era a pegada, que eu precisava focar nisso. E que esse movimento ia me trazer, mais cedo ou mais tarde, um retorno positivo em relação ao meu propósito na Redkai, porque, querendo ou não, eu entrei também para fazer negócios. Claro. Só que por ter percebido rápido essa jogada de primeiro contribuir, eu me conectei muito com as contribuições que eu podia fazer para o grupo. Né? As pessoas que eu convidei para conhecer a rede, a quantidade de indicações que eu fiz, como é que eu podia ajudar os membros a fechar negócios. E aí já entra o segundo ponto que eu quero falar, que é uma coisa que eu encontro na Redkai que eu não vejo em outros lugares, sendo bem sincero, que é a famosa dívida de gratidão. Essa dívida de gratidão, ela paga qualquer negócio, qualquer indicação, tudo que existe dentro da Redkai. Porque quando você faz algo pela pessoa,
principalmente num ambiente como o nosso, da Redcai, que não tem comissionamento, não tem 10, não tem 15, não tem 20%, a gente gera naquela pessoa que recebeu uma indicação nossa a dívida de gratidão. E essa dívida, ela ativa um gatilho de reciprocidade que, mesmo que a pessoa não perceba, ela vai se conectar, ela vai ficar presa àquela dívida, e enquanto ela não conseguir devolver aquilo para você, ela não vai sossegar. Internamente, é como se tivesse um alarme que despertasse nela toda vez que ela olha para você e lembra, caraca, o Gabriel fez tal indicação para mim e eu preciso devolver aquela indicação para ele, eu preciso fazer alguma coisa para pagar essa dívida de gratidão. Por ter entendido isso, eu coloquei isso em prática e o negócio começou a acontecer de forma muito automática. Porque e isso é um grande segredo, né? Porque toda geração de negócio, de alguma forma, ela está vinculada à sua atuação. Né? Então, beleza, voltando aí, eu quero 20% de representação, eu vou entregar um pouco menos, né? O equilíbrio. Agora, quando a gente também recebe mais, aí vem, né, nessa coisa da dívida de gratidão, né? Como você falou, que é uma corresponsabilidade. O outro fica ali incumbido de falar assim, pô, mas ele me ajuda tanto, e agora, como é que eu vou fazer, né, pra ajudar? Como é que eu devolvo? Voltando um pouco ainda, e aí como é que surgiu o convite para você ser dirigente? Então, desde que eu entrei na Redcai, eu percebi que eu precisava trazer alguns hábitos para dentro do grupo, que eram hábitos que eu aprendi na minha jornada profissional e pessoal antes da rede, para fortalecer a minha participação como membro. Então, eu sempre percebi que eu precisava fazer além do que era esperado de mim. Então, como membro, o que eu costumava fazer como membro? Eu costumava sempre entregar mais indicações, eu buscava sempre chegar mais cedo, eu buscava ajudar o dirigente, que era uma figura de liderança no grupo, entender o que eu podia fazer para contribuir com ele. Então, por estar sempre preocupado em ajudar, em contribuir de alguma forma, isso acabou trazendo uma figura de liderança para mim dentro do grupo. O que é muito natural, quando você está num ambiente com outras pessoas, no coletivo, se destaca aquele que contribui mais, aquele que ajuda mais, aquele que está sempre disposto a fazer algo diferente. Né? É a pessoa que acaba ganhando o protagonismo naquele ambiente. E foi assim que eu fui construindo, e iniciamos em dezembro de 2021, em março de 2022, eu fui convidado para poder assumir a dirigência de um outro grupo, que era o Kaizen, o grupo do centro do Rio de Janeiro. Eu era membro do grupo da Barra, do Kai Elite, e aceitei porque, né, toda a questão da Redcai, a visibilidade, a credibilidade que eu iria ter como dirigente, fazia muito sentido também para o meu negócio e para o meu crescimento. Claro. Então fiz esse alinhamento e percebi que dava para... E é uma forma de você também, de alguma maneira, devolver... Né? Não em negócios, mas em trabalho também, né? Ajudar outras pessoas com isso, porque assim, já que como membro você está conseguindo ter resultado e tudo mais, como dirigente, além de resultado financeiro, mas você também está numa posição de liderança e consegue contribuir para todo mundo do grupo que está ali, claro. Né? É uma entrega diferente também, né? Querendo ou não, é uma entrega diferente. Vamos falar daqui a pouco sobre a novidade? Thiago, deixa eu falar com o Thiago agora. Como é que você conheceu a Redcai? Assim, quem te convidou para conhecer o grupo lá no Rio? Quem me convidou foi uma membra do Kaizen, no centro, a Cris. Ela é responsável por área de arquitetura, então já tinha um contato com ela já foi minha cliente durante muitos anos. Legal. Aí me convidou, eu fui sem muita expectativa, porque eu tinha sempre aquela ideia de networking, de entregar cartões, e eu era muito introvertido, então tinha essa dificuldade de chegar no local, me comunicar com várias pessoas, sair falando com todo mundo, não é o meu estilo de personalidade. Então eu fui... O horário te assustou ou não? Não, porque eu acordo muito cedo. Então, porque o horário assusta todo mundo, né? Meu Deus, uma reunião Thiago 6h45 da manhã. Diferencial então, ótimo. Às 5 eu já tô de pé, então... Acorda junto com o sol. E aí você foi na reunião? Aí eu fui na reunião sem muitas pretensões, né? Legal. Só que rapidamente fiz conexão com vários membros que estavam lá, fui muito bem recebido. E várias interações onde eu obrigava a falar. Então, assim, tinha uma metodologia... onde mesmo uma pessoa muito introvertida, muito tímida, conseguia falar com naturalidade dos seus negócios, falava com todo mundo ali, e ainda tinha uma exposição entre todos. Então, assim, um momento onde você levanta e fala com todo mundo, e era muito difícil para mim. A primeira vez foi bem difícil. E eu saí de lá tinha vários compromissos no dia da reunião, esse foi meu pior impeditivo. Eu lembro até que eu conversei com o Gabriel, que ele que fez a minha entrevista. Falei, eu vou ter que faltar sempre uma vez por mês, porque eu tinha um compromisso já nas terças-feiras. Tá.
E o engraçado foi que na semana seguinte eu virei membro e já cancelei esse compromisso e não faltei mais nenhuma reunião. Legal. Todas as reuniões eu estou sempre presente e eu contribuo bastante. Eu consigo realmente fazer essa contribuição de indicações, de gerar negócio para o grupo em si, que eu vejo essa necessidade, porque eu cheguei, fui muito bem recepcionado e já recebi indicações logo de cara e já queria passar o máximo possível isso para os outros. Aquela euforia de receber e entregar, né, de alguma forma. Vale a pena ressaltar, Calil, que o Thiago, ele sempre foi reconhecido como membro de destaque no grupo, tá? Membro de destaque justamente por contribuir muito, por fazer muitas indicações, por trazer muitos convidados, por estar sempre presente. Então, lá no Kaizen, né, no grupo do Santos, a gente brinca que o Thiago sempre ganha o funcionário do mês. Legal. Eu me lembro quando eu fui... Não me lembro agora quando eu fui ao Rio, mas numa reunião que eu fui de vocês, na hora das contribuições, ele levantou com uma listinha. Isso. E aí ele tinha indicação para fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, caraca, tipo, né? Mas isso é legal, porque você vê ali sentido, né, na coisa toda. Você consegue lembrar o que te chamou a atenção na reunião, ali ainda na posição de convidado no dia? Então, no dia foi realmente a conexão que eu senti com vários membros logo de cara. Eu gostei do ambiente, isso foi muito importante para mim. E eu já saí de lá com uma decisão, só que eu tenho um perfil mais analítico de analisar dados, então eu fiz contas, analisei qual seria o meu retorno. E na semana seguinte eu pedi para o Gabriel fazer entrevista comigo e fazia muito sentido, tanto para mim como pessoa, como profissional, quanto para minha empresa. Legal. Eu tenho uma agência de marketing e eu também fui muito recepcionado com isso, que não tinha uma agência de marketing ainda dentro da rede. E, normalmente, a agência de marketing tem muito contato de outras empresas, né? Então, tinha muita chance de potencializar isso dentro do grupo. Legal. Eu acho que a contabilidade, a agência de marketing, essas empresas que têm muitos clientes de PJ, né? Tem uma chance muito maior de estar potencializando o grupo. E aí a sua irmã entra depois? A minha irmã entrou mais ou menos uns 6 meses depois. Eu levei ela como membro convidada. Ela também adorou o centro. Ela queria ficar no centro. Eu falei, não, o centro... Aqui eu já tô. Aqui o lugar é meu. Minha cadeira. Não Chega pra lá, irmã. Eu já tô aqui. Aí ela, não, eu quero entrar. Acabou indo para uma outra rede que foi formada depois, ali na zona norte do Rio de Janeiro. E ela super gostou. E aí já tá participando. E lá ela já tá participando. Legal, muito bom. Seguindo os passos do irmão, né? Vivendo essa experiência dentro da Redcai, né? Bom, você tá gostando do papo? Bem-vindo. Vou dar um bem-vindo especial hoje para os membros e para os empresários cariocas que estão acompanhando pela primeira vez aqui o nosso canal do Podcai. Lembrando que a gente tem outros vídeos falando sobre muitos assuntos sobre empreendedorismo e sobre networking profissional. A gente, inclusive, tem uma segunda temporada falando sobre tendências empreendedoras para 2023. Então, eu te convido para revisitar esses vídeos anteriores e, mais uma vez, pedir para que você curta aqui o vídeo, comenta o que você está achando e também compartilha com seus amigos, tá? Gabriel, como é que surgiu? Eu acho que isso já deve estar difundido lá no Rio de Janeiro, né? Já deve ter sido comunicado oficialmente para todo mundo. Mas como é que nasceu essa coisa de você integrar aí o terceiro elemento como um franqueado, né? Sócio do Feliciano e do Márcio lá no Rio. Como é que surgiu isso? Bom, lembra que eu falei no início que durante a minha jornada como membro, eu sempre busquei fazer além o meu papel de membro com o objetivo de contribuir para o crescimento do grupo. Isso sempre foi algo bem natural da minha personalidade, né? De estar inserido em ambientes onde eu sou capaz de entregar mais do que esperam de mim. Eu sempre enxerguei isso como uma forma de contribuir positivamente, independente de onde eu esteja. Né? Isso sempre me trouxe muito resultado positivo, por isso que eu mantenho esse hábito. E na Redcai não foi diferente. Eu fiz isso na primeira esfera como membro, consegui uma posição como dirigente. Como dirigente, eu passei a fazer a mesma coisa com as minhas atribuições como líder do grupo, como dirigente, para conduzir o grupo aos seus objetivos. Eu passei a fazer além do que era esperado de mim. Logo depois, fui convidado para ser diretor de um outro grupo, que é o grupo do Caiaga, da Zona Norte, onde a irmã do Thiago faz parte, por já ter essa performance além do que era esperado de mim. E quando eu assumi o cargo de diretor, eu apenas mantive o mesmo hábito, só que agora numa outra esfera.
Então, eu costumo brincar, né? Eu e o Márcio Feliciano, a gente conversa que antes de eu ser convidado para ser sócio, eu já estava inserido no processo como se fosse um sócio, né? Dando dicas, dando a minha opinião quando solicitado, orientando alguns movimentos que eu enxergava, que eu achava que eram eficientes e outros não. E isso acabou chamando a atenção do Márcio e do Feliciano, entendendo que eu poderia ser uma pessoa que iria somar na Redcai como sócio, poderia ter um nível de contribuição ainda maior dependendo da posição que eu estava inserido dentro da rede. Então, eu costumo brincar que em 1 ano e meio, né, eu fui de cliente a sócio da empresa. Não, e eu acho que essa experiência que é muito incrível, né? Porque é óbvio que quando a gente pensa em tudo isso acontecendo, tem uma relação de confiança que só tá amadurecendo, Sim. né? Diante, obviamente, da sua entrega e de um outro ponto. Sim. É legal ver isso, né? De como você saiu de um convidado um dia e hoje integra aí, né, essa questão dos franqueados hoje no Rio, assim, qual que é a sua expectativa para todo esse trabalho, que também não é muito diferente do que você já vem vendo ou percebendo, mas agora, obviamente, que você tem uma atuação mais efetiva nisso, né? Como é que já está a sua cabeça e o que você espera disso? O objetivo é bem simples e direto, tornar a Redcai a maior empresa de network do Brasil. Ponto. Se não existisse essa possibilidade, eu não teria aceitado o convite para ser sócio. Aceitei porque eu enxergo esse potencial dentro do grupo, enxergo esse potencial em nós, como rede, como ambiente propício para o desenvolvimento de outros empresários e empreendedores, e levando em consideração o que eu vivi dentro da rede, o desenvolvimento que eu tive, as conexões que eu fiz, o que a rede já proporcionou a mim como negócio, eu enxergo a Redcai com esse potencial. Então, a minha vinda como sócio é tornar esse sonho realidade, é construir os processos necessários, as estratégias importantes para esse desenvolvimento e identificar o que a gente precisa fazer para poder tornar isso mais visível para outros empresários e membros no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, claro, para que a gente possa construir o nosso espaço como grupo de networking dentro do Brasil e permitir que mais pessoas, mais empresas possam viver a transformação que nós vivemos como membros dentro do grupo. Acredito que isso é nosso maior propósito. E eu acho que isso é muito forte, né? Por exemplo, a gente fala isso muito nos treinamentos, né? Daquilo que é muito bom pra gente, a gente tem uma ansiedade de trazer alguém, né? De falar assim, eu até brinco, né? Quando você vai num restaurante e come uma comida muito boa ou uma sobremesa muito boa, você quer que as pessoas vá, que elas comam também, que elas experienciem aquilo, né? Então tem essa gana de fazer. Bom, muito bem-vindo mais uma vez aí agora, né, como um dos sócios franqueados do Rio de Janeiro. Desejo sorte, sorte num sentido, né, mais enérgico da palavra, claro. Mas é um momento de trabalho e com certeza tem muito a agregar aí, né, com o Márcio Feliciano e estamos juntos, né, para o que precisar. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Como é que vocês receberam essa notícia lá no Rio? A gente, na verdade, já estava meio que esperando. Acho que ele já estava, como ele mesmo disse, se envolvendo muito, estava muito dentro já da rede, né? E tinha uma liderança nata dentro da rede. E acho que foi natural esse passo aí. Então nem foi nada tão surpreendente assim? Pra mim, pelo menos, não. Boa. Pois é. Senhores, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? Marketing digital e Gabriel é coach. Inclusive, hoje pela manhã eu estava lendo uma notícia falando sobre que tem muito coach no Brasil e tal. A gente vem vendo que de alguns anos para cá, infelizmente, isso vem sendo banalizado, né? Porque tem coach de tudo hoje, né? O coach X, o coach Y, o coach Z e tudo mais. E até fazendo um paralelo, não sei se também o Thiago concorda, a gente vai falar sobre isso. A questão do marketing digital hoje também, de certa maneira, eu não vou dizer banalizada, mas ela vem sendo entendida de uma forma um pouco meio comum, né? Qualquer um faz, hoje qualquer um, sei lá, faz um curso aí de 2, 3 horas e já vira social media. Como é que vocês enxergam isso? Bom, primeiro, se vocês concordam, né? Obviamente que não, mas se faz sentido isso, se vocês também têm outras pessoas que conversam sobre isso com vocês, e por que vocês acham que no ramo de vocês isso tem acontecido? Vou começar com você.
Ótimo. Bom, a banalização das profissões, isso é algo natural hoje em dia e a gente encontra isso em todas as profissões, sem exceção. Eu costumo até dizer que com a pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a se reinventar e a encontrar uma forma de conseguir prosperar e se desenvolver financeiramente através de outros meios, né? Porque os meios mais tradicionais até então, eles já não eram tão eficientes assim e as pessoas precisavam se reinventar. A pandemia, ela trouxe como um ponto positivo essa possibilidade das pessoas encontrarem uma outra forma de cumprir o seu propósito, de ter uma nova renda financeira, de conseguir sustentar suas famílias. E com esse benefício, também vieram outros pontos de melhoria, vou dizer dessa forma, que é justamente a banalização das profissões. E a gente começou a encontrar diversos profissionais que não se capacitaram da forma correta, mas que se intitulam profissionais especializados por conta, às vezes, de uma falta de conhecimento, ou às vezes de uma falta de oportunidade. Então, quando a gente traz isso, por exemplo, para a minha área, né, a área do coach, eu encontro isso o tempo todo. Eu tenho clientes hoje satisfeitos com o final do processo, mas que na primeira reunião comigo já logo disse de cara, Gabriel, não acredito em coach. Eu quase pergunto, por que você está fazendo aqui conversando comigo então, né? Mas eu entendo que esse preconceito aconteça principalmente por conta da banalização da profissão. Então, hoje a gente tem no mercado profissionais não capacitados, que acham que são capacitados e que na hora da entrega acabam pecando por conta de não ter o conhecimento necessário para isso. E essa banalização, ela vem muito por conta da pandemia ter permitido hoje, por exemplo, que profissionais façam uma formação em coach gratuita, online, de 7 dias na internet. Então, eu como profissional que investi para poder fazer minha formação, que sei o quanto eu precisei trabalhar para isso, entendo que são níveis diferentes. Eu não sei até que ponto isso realmente capacita uma pessoa ou não. Eu sei da minha capacitação e do quanto eu me dediquei para poder fazer um investimento necessário para ter uma formação hoje, que é a maior instituição de coach do mundo, que é a Febracis. Então, quando a gente fala do coach, principalmente, a gente tem, inclusive, a banalização da imagem do coach. Porque existem pessoas que estudaram, que se desenvolveram e estão capacitados para isso, e existem pessoas que não estão. Essas pessoas que não estão, nem sempre, elas acabam passando uma imagem positiva em relação ao que é o coach. Sim. Então, muitas pessoas acabam tendo um preconceito por conta de uma primeira conexão, de uma primeira visão que teve da profissão e do próprio profissional em si. E tá tudo bem. Eu mesmo recebo diversas pessoas para fazer uma sessão experimental, um primeiro contato, que são pessoas que têm preconceito com o coach, né? E eu falo, olha, fica tranquilo, você está aqui, o meu papel é te ajudar a mudar essa visão que você tem do coach. Então, era isso que eu ia te perguntar, você tem casos assim, vem gente falar com você já... Sim, claro. Eu tenho pessoas que vêm até mim, eu já tive um, inclusive, que é bem especial, que chegou e falou pra mim, Gabriel, eu fui indicado para vir conversar com você, a pessoa que indicou é uma pessoa que eu confio muito, e é só por isso que eu tô aqui, porque eu não acredito no coach, eu não acredito que você é capaz de resolver o meu problema. Eu falei assim, bom, né? A pessoa já começa no descrédito, exato, né? Mas aí é uma relação que vai construir, exato, né? E aí eu falei pra pessoa assim, mas é justamente por você estar sendo sincero comigo que eu também vou ser sincero com você e a gente vai chegar no mesmo ponto juntos. E essa pessoa virou meu cliente, fizemos o processo de coach, teve um resultado incrível e hoje me indica para outras pessoas. Então, até que ponto o profissional ele tá preparado para poder atuar em cima da ignorância, em cima da falta de conhecimento das pessoas, com um olhar não de julgamento e não de crítica. Eu não me sinto mal ou triste quando eu vejo alguém criticando ou julgando a minha profissão, porque aquilo não diz nada sobre mim. Aquilo diz sobre a pessoa, sobre o que ela entende daquilo, sobre a experiência que ela tem. Então, o meu papel como coach é mostrar para aquela pessoa que existe um outro mundo e que se ela se permitir, ela pode conhecer esse mundo. Eu acho que assim, não é uma questão de juízo de valor sobre certificação, né? A gente não tem como julgar o cara que fez uma semana, mas é óbvio que se você estuda 5, estuda 10, gente, tem uma produção de conteúdo, tem uma vivência, tem uma experiência muito forte com tudo isso, né? Sim. E hoje a gente vem vendo aqui, eu quero pegar um ponto na sua fala, mas eu vou passar pro Thiago, para ver se o Thiago, como que é a linha do pensamento do Thiago aí. O que você acha, mas falando da sua área? Exatamente quase tudo que o Gabriel falou. A minha área também tem diversos cursos que a pessoa se capacita em uma semana, um mês, 2 meses, já sai falando que é um profissional na área de marketing. E sem uma vivência, sem uma experiência na área, é muito difícil você chegar e fazer um bom trabalho. Lógico que todo mundo tem que começar. Só que o que eu vejo muito são pessoas que fazem muito pouco tempo de curso, de treino, e já se diz um profissional e quer atender contas até grandes.
Hoje, na agência, a maioria dos empresários que chegam para conversar comigo, eles já chegam falando, já tive experiências negativas na área, e isso, assim, se torna uma objeção muito maior para eu contornar do que era, por exemplo, antes da pandemia. Era muito mais fácil para eu fechar negócios antes da pandemia do que agora. Então, eu tenho que mostrar, lógico, que tem uma equipe, a minha agência tem 11 anos já de atuação no mercado, a gente tem muita experiência, tem uma equipe multidisciplinar, e isso faz com que realmente eu consiga entregar um trabalho muito melhor do que uma única pessoa que faz tudo. Mas, assim, nada contra as pessoas que realmente precisam, têm que fazer o curso. O grande problema é elas falarem que são profissionais da área e mostrar especialistas, né? Exatamente. Tá. Eu concordo com vocês, mas eu acho que isso vem antes da pandemia ainda. Uhum. Eu gostei desse seu ponto de vista, do ponto de vista de vocês, que eu não tinha nem pensado nisso, né? Eu acho que, de fato, a pandemia foi um grande fator. Forçou as pessoas a buscar alguma mas eu coisa acho diferente. que, por exemplo, 3 anos e pouco a pandemia, eu acho que se a gente olhar nos 5, 6 últimos anos, pelo menos o coaching, eu já vinha vendo colegas falando, tá ficando pegado. Porque, assim, agora a galera todo mundo tá virando coach, é coach disso, e é daquilo, e não sei o quê. Tirando o fator pandemia, você tem alguma visão anterior a isso? Por que será que ou você também não concorda? Você acha que antes da pandemia não era tão gritante assim? Na verdade, eu vou até falar rápido da minha experiência com coach, né? Eu fiz a minha formação em 2020, na pandemia, inclusive. Antes da pandemia, o meu contato com o coach foi ter sido cliente. Em 2018, no final de 2018 para o início de 2019, eu contratei o coach para fazer o meu processo de transição de carreira. Tá. Eu era militar, já estava 8 anos no Exército e queria empreender. Já havia tentado empreender num primeiro momento e tinha desistido do meu sonho de ter uma agência de turismo na época porque eu não soube lidar com a pressão de sair de um lugar onde eu ganhava dinheiro todo mês para ir para um lugar onde eu não tinha certeza do dinheiro. Por ter desistido do meu sonho e sabendo que aquele era o sonho, eu me senti totalmente frustrado. Tá. Quando eu tive a segunda oportunidade, eu resolvi contratar um coach porque eu fui orientado por um mentor que eu tinha na época a fazer um processo de coaching. E eu mesmo não sabia o que era coach, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E por ter passado pelo processo e ter tido um resultado extraordinário, ter conseguido empreender, ter me desenvolvido como pessoa, como profissional, foi quando eu comecei a conhecer e a buscar mais sobre coach, né? E sim, já existiam profissionais naquela época que não eram capacitados. Talvez não com a mesma constância e frequência da pandemia. A pandemia abriu ainda mais, mas já existia. Porém, eu costumo dizer, como eu falei antes, que quando a gente critica ou julga uma determinada profissão, isso diz mais sobre nós do que sobre quem está sendo criticado ou julgado. Exatamente. Porque essa banalização ela acontece em qualquer profissão. Mesmo até aqueles profissionais que passaram 5, 10 anos estudando, o fato de ele ter passado 5, 10 anos estudando não significa que ele vai ser um bom profissional. Às vezes ele tem um conhecimento técnico gigantesco, teórico gigantesco, mas ele nunca teve prática. Né? O próprio profissional de coaching, nós somos orientados a passar por um período de prática, né? Que são processos gratuitos, onde a gente está treinando o que nós aprendemos para que chegue num determinado momento, a gente possa fazer cobrando, porque a gente aprendeu a fazer, a gente se desenvolveu no processo. Então, muito mais importante do que a banalização, né? É a gente refletir sobre o quanto que eu estou criticando e julgando a profissão ou a forma como as pessoas trabalham, né, dentro das suas profissões, o quanto que isso diz realmente algo sobre mim, o que está escondido em mim que me faz criticar e julgar essas pessoas. O que você acha, Thiago, disso? Olhando antes da pandemia. Eu acho que potencializou muito depois da pandemia. Eu acho que essa busca por outras formações, profissões, isso estimulou buscar áreas que são mais faladas no momento. O marketing digital hoje é muito falado. Sim, a gestão de tráfego pago. Sim. Todo mundo fala de anúncios de tráfego pago. Antes da pandemia, uns 4, 5 anos atrás, era pouco falado. A gente já trabalhava com isso, mas era mais potencializado pelo Google, Facebook, Instagram, fazia essas áreas, mas agora tudo tem anúncio. TikToks, etc. Aí isso potencializou muito. Eu trago isso porque eu acho que assim, isso é importantíssimo a gente pensar, né? Ainda mais fazendo aí um contraponto com a Redcai, né? Que a gente trabalha com especialistas e os grupos eles se tornam aí de alguma maneira um grande portfólio, né? A gente os grupos de certa maneira são uma vitrine de oportunidades de negócios.
que a gente vai vendo tudo. Eu também concordo com você. Eu acho que meio que tudo vai acontecendo isso, né? Desde o nutricionista, aí o cara, a pessoa não faz mais nutrição, mas ela faz um curso de X, aí o arquiteto faz um curso Y e tal. E isso é muito ruim. Eu quis trazer esse assunto pra gente falar, às vezes, até pra desmistificar alguma coisa, porque é tão importante. E eu sei da importância que tem o trabalho do coaching, né? Eu tava conversando com uma amiga esses dias e eu não sabia. Mas para você clinicar, não necessariamente você precisa ser psicólogo. Eu pensava que automaticamente, porque o psicólogo, ele tem um CRP, ele tem um credenciamento, mas ela falou, não, Calil, aí vem a ideia de que hoje tem terapeuta de tudo também, assim como tem coach de tudo. Ou seja, o meu grande receio em tudo isso é que no final das contas, a gente está proliferando com doenças mentais, a gente está proliferando com, sei lá, com procrastinação, porque a gente não está entregando o que de fato as pessoas precisam, porque tem gente que às vezes não é nem por maldade, mas é porque não tem qualificação para aquilo, né? Eu não sei como é que vocês veem isso, mas vocês têm casos de, tipo assim, clientes que passaram por uma experiência ruim, chegou e falou assim, olha, é igual aquela coisa assim, eu fui num médico que não me atendeu direito, agora eu achei um médico bom. Você tem isso, Thiago? Assim, alguém que chegou na agência e falou assim, ó, tô vindo de alguém que falou que ia me ajudar, que cobrou baratinho, que não sei o quê. Como é que fala um case aí pra gente? São diversos, pelo menos depois da pandemia, quase todos São diversos, é ótimo, né? Praticamente todos já tinham passado por uma experiência negativa, principalmente quando é uma única pessoa que faz tudo. Eu acho que hoje o grande diferencial de uma agência de marketing para um profissional da área de marketing é que tem várias pessoas que cada um faz a sua especialidade. Então, dentro do marketing digital, tem diversas funções. Tem o redator, tem o publicitário que vai fazer a produção de conteúdo, tem o gestor de tráfego, tem o social media, tem diversas funções dentro de uma agência que é feito por pessoas separadas. Quando você contrata um profissional único, ele tem que fazer tudo. Então, assim, é muito difícil para ele. Eu entendo o lado desse profissional que não está em agência, mas ele tem que cuidar de 5 funções, 6 às vezes, que numa agência são 6 pessoas diferentes fazendo o projeto. Então, aí eu sempre tenho o feedback desses clientes que falam que a experiência foi negativa, principalmente porque esse profissional não dava conta. Era muita coisa, realmente. E imagina pegar vários clientes ao mesmo tempo, fazendo todas as funções dessas especialidades diferentes. Aí, eu quero contribuir, Calil, em relação a isso. Eu até costumo dizer que a era do papel, a era do certificado, ela passou. Hoje em dia, você tem um certificado, você tem um papel colado na sua parede, um papel na sua gaveta, já não representa muita coisa. E isso não vem de hoje não, tá? Até falando sobre a pandemia intensificou. Mas isso já vem desde a década de 90. Né? Quando chegou o Daniel Goleman falando de inteligência emocional, ele começou a desmistificar aquela ideia de que a pessoa de sucesso era aquela pessoa que entendia de tudo e que era o CDF da escola. Ele acabou com essa visão, que era uma visão muito ultrapassada. Porque não necessariamente o fato de você ter os melhores certificados, as melhores formações acadêmicas, representa que você vai ser uma pessoa de sucesso que consegue desempenhar um bom trabalho. Daniel Goleman traz isso na década de 90, quando ele fala de inteligência emocional. E mostra o quanto que é importante desenvolver o nosso coeficiente também emocional para que a gente tenha um sucesso, né, literalmente, vamos colocar aqui, para que você realmente consiga desempenhar uma performance de excelência. Então, quando a gente traz isso para a realidade hoje, né, a gente pode ter profissionais com muitos certificados, a gente pode ter profissionais com poucos certificados, mas se esse que tem poucos, ele tem mais inteligência emocional, ele sabe lidar melhor com os seus sentimentos e emoções, ele canaliza o que ele faz para o ambiente certo, ele tem um poder maior de vendas, de comunicação, um poder comercial, se relaciona com as pessoas, ele talvez tenha um resultado maior do que aquele que tem milhares de certificados, que veio, né, ainda daquela visão mais antiga de, cara, para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que passar por tudo, né? Você tem que se formar, você tem que fazer uma pós, você tem que fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um pós-doutorado. Não que isso não seja relevante, muito pelo contrário, isso traz muita autoridade e te traz também conhecimento técnico da sua área de atuação, mas não representa o sucesso. Mas é engraçado até falar isso, porque assim, quando a gente fala de muita certificação, o empresário não tem certificação.
né? Inclusive, a gente não tem uma faculdade que forma empresário. É claro. Então, seria até incoerente falar muito disso, né? Mas é legal o ponto da gente entender que, no final das contas, é uma junção de experiência, né? Porque, às vezes, assim, a pessoa que começou, por exemplo, trabalhando numa agência de marketing, e aí ela tem lá 8 anos de trabalho, ela sai, vive uma outra experiência de mais 5, depois ela faz um curso, sei lá, que seja um curso pequeno, mas ela tem uma bagagem junto com toda a questão emocional aí. Exato. Isso deve ser muito louco também, no final das contas, para o cliente, né? Como é que eu vou avaliar isso? É óbvio que te ver falar que você tem uma agência, que dentro da agência você tem 8 pessoas para cuidar de 8 assuntos diferentes, e aí quando a gente vai conversar com uma pessoa só e ela fala que tá sozinha, você começa a pensar, também não dá para desqualificar. Mas eu acho que a gente, enquanto cliente, tem que começar a perceber. Já traz um tudo diferencial isso. para a agência, né? Exatamente. Sim. Porque, assim, a internet hoje, ela virou, assim, além de ser terra de ninguém, né? Porque todo mundo faz o que quer, fala o que quer e tá tudo bem. Ainda que existam leis, né? Mas a gente sabe que ela virou um espaço compartilhado absurdamente, o que é bom, mas também traz efeitos negativos, né? Sim. Por exemplo, o teu cliente tem tudo lá. Ele vai ler sobre o Goleman, ele vai ler sobre inteligência emocional, ele vai ler sobre processo de coaching. E aí, já aconteceu de alguém chegar para você assim, querendo saber mais do que você? Porque as pessoas estão tendo informação, né? Já aconteceu, e eu costumo dizer que um grande diferencial da minha profissão é justamente trazer consciência para o meu cliente de que o fato de ele saber o que tem que ser feito não significa que ele vai fazer. Né? Essa é uma das grandes dores da maioria dos meus clientes e da maioria das pessoas hoje em dia, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu tenho que emagrecer, eu sei que eu tenho que seguir uma dieta, eu sei que eu preciso fazer atividade física, mas eu não faço. Por que eu não faço? O que me impede de fazer? Então, às vezes, o conhecimento, ele não representa uma mudança. E eu vou dizer mais, o conhecimento sozinho não representa mudança nenhuma. Né? E aí, quando a gente traz o tripé da competência, por exemplo, a gente trabalha conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento sozinho, ele não representa a habilidade e atitude para você desenvolver uma habilidade. Então, você precisa colocar em prática, né? Eu sei que eu preciso emagrecer, mas quais são as ações que eu faço para isso? Eu estou tendo uma alimentação mais saudável, eu procurei um profissional e estou seguindo um plano alimentar, eu tô praticando atividade física de 2, 3, 5 vezes na semana, aí sim eu estou tendo habilidade, eu estou colocando em prática o que eu preciso fazer. E a atitude vem na iniciativa, né? Na postura. Então, quando eu recebo algum cliente que tem muito conhecimento, eu fico feliz e falo, cara, você já tem conhecimento, a primeira esfera já tá desenvolvida. Vamos para a segunda, que é colocar em prática, é construir um plano de ação para poder resolver isso. Vamos definir quais são as estratégias mais eficientes, que é justamente onde a maioria das pessoas não consegue dedicar tempo de qualidade, porque algumas pessoas acabam achando que dedicar tempo para o planejamento e para a estratégia é perda de tempo, exatamente, que ela poderia estar fazendo e ela está planejando, quando na verdade, perda de tempo é fazer sem planejar, porque ela vai ter que fazer de novo e fazer de novo até conseguir acertar. Já que você falou disso, né, da questão desse acompanhamento, só para ficar claro para quem ainda de repente tem alguma dúvida, até de forma clara, o que o profissional, o coach faz? Qual que é a função dele? Ótimo, vou responder também de forma direta. Tá. O profissional de coach, ele é capacitado para ajudar os seus clientes a passar por um processo de desenvolvimento pessoal e profissional. O processo de coaching, ele acontece com o objetivo primário de identificar quais são as dores, os desafios, os obstáculos que aquela pessoa está vivendo naquele momento e que ela não consegue resolver sozinha. A gente chama isso de estado atual, é o ponto A para o início de um processo. Como segundo momento, a gente identifica o estado desejado daquele ser humano. Quais são seus objetivos, suas metas, o que precisa acontecer na sua vida para você se sentir realizado, para você perceber que está vivendo uma vida extraordinária que todos nós merecemos. Trabalhando esses dois pontos, dentro de um processo de coaching, a gente vai trabalhar um plano de ação eficiente, avaliado de forma estratégica para que esse colaborador, para que essa pessoa saia do estado atual e alcance esse estado desejado. Então, a gente passa junto com aquele profissional a dedicar tempo para fazer a avaliação estratégica desse plano de ação, para identificar o quanto que esse profissional está evoluindo no processo. Para finalizar, em paralelo a isso, construindo uma reprogramação das verdades que estão impedindo aquela pessoa de chegar naquele objetivo, que aí é o trabalho mais emocional, mais interno, de conseguir eliminar todas as certezas que estão bloqueando aquela pessoa de atingir esse estado desejado.
Porque é um acompanhamento, né? Eu acho que talvez o grande diferencial aí é porque você vai acompanhar ali, além Exato. de identificar as limitações ali, os pontos a desenvolver, dentro do plano estratégico você vai acompanhando a pessoa, né? Tiago, como é que você, sei lá, conceituaria, né, o trabalho do profissional de marketing, trazendo até para os diferenciais da tua agência, e olhando para essa coisa do que a gente falou da banalização, né? Como é que você conceituaria o trabalho? Tem o Alan Terra, né? Que é o estrategista. Na verdade, ele fala isso, né? Eu sou Alan Terra, estrategista digital. E eu acho tão bonitinho ele falando isso, né? Porque eu acho engraçado que é uma forma que ele buscou até para exatamente sair dessa coisa do menino do marketing digital. Não, eu sou o seu estrategista. Como é que você conceituaria isso, o trabalho do profissional do marketing digital? Isso que você colocou agora foi perfeito. Eu acho que a grande diferença da agência é que ela atua muito na parte de planejamento estratégico, coisa que o profissional que está sozinho, está na linha de frente ali, que tem que fazer tudo, não consegue gastar muito tempo, investir muito tempo nessa área importantíssima. Não adianta você já criar conteúdo e fazer tráfego pago se você não tem a estratégia do motivo, qual é o objetivo para esse conteúdo. Então, assim, grande parte do nosso trabalho é planejar estrategicamente o que vai ser publicado através de objetivos dos nossos clientes, para, com a equipe toda, formar a melhor forma disso ir para o ar. Então, assim, só vai sair conteúdo se tiver de acordo com o objetivo do cliente, que foi planejado inicialmente de forma estratégica. A gente não publica nada para um cliente que não tenha sentido, não é publicar por publicar. Então, você tem que ter um calendário editorial, você tem que realmente ser consistente, publicar toda semana, várias vezes na semana, e você faz isso com planejamento. Quando você posta por postar, o resultado acaba sendo o que a maioria dos empresários chegam na nossa agência reclamando, que não teve resultado, que não teve o retorno esperado, tanto em nível de engajamento, quanto em nível de negócios fechados. Ô, Thiago, e o caso dos curiosos de plantão aí, a galera que estuda tudo e depois chega para querer debater, acontece também isso na tua área? Então, eu gosto bastante quando eu pego empresários que têm pelo menos um mínimo de conhecimento, porque quando você pega alguém que não entende nada, qualquer caminho tá bom. Tá. Então, é ruim também para nossa área. Eu gosto de pegar quem já conhece pelo menos o mínimo de anúncios, conhece o mínimo do que a gente vai fazer para ele, para que ele possa debater com a gente também, questão de objetivos, questão estratégica, porque senão o que eu fizer tá bom para ele. Você fica meio que ali só tateando demais, né? Exatamente. Surge uma curiosidade agora, assim, você, enquanto agência, eu não sei se no ramo existem também as especificações, mas, por exemplo, hoje você atende qualquer tipo de cliente. Por exemplo, se eu tenho uma personalidade, ou se eu tenho um produto, ou se eu tenho uma empresa, isso é diferente a abordagem, a estratégia para esses perfis de negócio? Total, excelente pergunta. Até uma grande dúvida, até em não só o tipo de produto, empresa ou profissional, como também o nicho. Então, hoje, na minha agência, eu não quis nichar. Eu acho que as estratégias digitais funcionam para qualquer segmento e para qualquer tipo de empresa, ou se é profissional, ou se é produto, fazendo a estratégia da forma certa. Então, a gente vai analisar todo o caso, vai fazer todo o planejamento estratégico com o objetivo de cada cliente. Às vezes, o objetivo é só ele ter mais autoridade. Por exemplo, pegando um profissional liberal, um dentista, por exemplo, que quer ter mais autoridade na área dele. Então, dá para fazer uma estratégia toda ali, usando todas as ferramentas digitais para potencializar ele. Como, por outro lado, eu posso pegar um negócio local onde ele quer ter mais clientes. Uma pizzaria precisa de mais clientes. A gente vai fazer toda uma estratégia voltada para isso. Então, a gente vai analisar quais são as melhores ferramentas, os melhores canais e a melhor forma dele chegar até esse objetivo. No final, tudo é um produto? Ou eu estou errado, assim? Porque não sei, lá, uma personalidade, de alguma forma, ela se torna um produto. A pizzaria, igual você deu exemplo, se torna um produto. Se eu tenho um curso ou alguma coisa, e aí os caminhos que vão ser diferentes dentro da área, ou não é tudo um produto, é diferente. Por exemplo, um artista, é diferente ou não é diferente? É diferente a nível de pensar nas estratégias, mas é tudo um produto. Hoje, por exemplo, o meu serviço digital é um produto. Eu vendo marketing digital, eu vendo estratégias digitais. Legal. Isso é um produto. Mas tudo vai ser voltado... O mais importante é pensar no objetivo. Não é a questão do que ele é. Se é um serviço ou um produto, ou se é pessoa, não é. Qual é o objetivo dele?
O Isso que ele quer comunicar, né? Que eu acho que é legal. Qual é o posicionamento. E vocês, de alguma maneira, dá para fazer uma casada de negócio também, né? Porque já fizemos várias, inclusive, né, Thiago? Porque faz todo sentido, né? Às vezes a empresa que quer fazer uma comunicação de alguma coisa, mas que não tá claro, e aí a gente não vai ter jeito, você vai cair na pessoa, nesse empresário que precisa se comunicar, né? Qual o case mais recente aí, rapidinho? Ó, Thiago já me fez muitas indicações, né, Thiago? Eu também já fiz algumas indicações para ele, acho que nem tantas quanto ele me fez, eu tô devendo, inclusive, tem que fazer mais. Olha, como que é a gratidão? A dívida de gratidão tá acesa, gratidão, né? Mas aí a gente foi compensando de outras formas, né, Thiago? A gente fica lá como funcionário do mês da Redcai, né? Exatamente. E só um case rapidinho. Não, assim, eu não sei se você quer um case entre nós ou cases que a gente já... Tem algum de vocês dois, assim, do mesmo cliente que tá nos dois? Do mesmo cliente. O que a gente tem é que eu sou coach dele, eu já fiz todo esse processo, eu também tinha toda essa questão de não acreditar muito no coach, eu não cheguei a falar isso com ele, mas eu tinha o pé atrás. Viu agora, né? O pé atrás da maneira mais... Vamos ver na prática agora aqui, ó. Vai lá, Thiago. A maneira mais clara de falar, tinha um pé atrás, né? Não acreditava muito. E depois que eu fiz o treinamento com ele, mudou por completo. É aquela questão de você estar no ponto A, vendo todos os problemas que você tem em todas as partes da sua vida, tanto profissional, espiritual, familiar e etc. Você ter uma autorreflexão sobre isso, coisa que às vezes a gente não tem tempo nem para refletir. Durante o processo você reflete em todas as áreas, pensa num equilíbrio nessas áreas e monta tudo que você quer chegar nesse ponto B. Então, assim, do ponto A ao ponto B vão ser todas as ferramentas do coaching, onde ele vai ter diversas ferramentas já testada e comprovada por diversos profissionais da área, e você vai ter as cobranças de acordo com o período trabalhado. Então, isso é muito importante. Você fazer por conta própria, acaba que você tem várias outras milhões de prioridades no dia a dia, você não consegue estar colocando isso como prioridade. Mas dentro do processo, eu me colocava, sempre que eu tinha uma consulta com ele, eu tinha que colocar aquilo pronto. Então, eu focava forte e, com o passar do tempo, dos meses, você vê uma mudança gigantesca em todas as áreas. Exatamente. Isso foi muito... Inclusive, tá jabazão aí, aí. E vazou o que a gente conversou antes, né? Vim fazer o podcast com a pessoa certa, né, Thiago? Mas olha que interessante. O Thiago trouxe essa visão, né, da disciplina, e o próprio Thiago em si já é um perfil, ele tem uma base comportamental já de autodisciplina, de organização, de método. Então, mesmo ele, com essa base comportamental já voltada para organização, para ser mais sistemático, mesmo ele tinha desafios em colocar em prática o que precisava ser feito. Ele sabia o que tinha que ser feito, mas ele tinha certos movimentos que atrapalhavam, né? Principalmente por conta dessa demanda operacional. E hoje, essa é a grande realidade da maioria das pessoas. Então, o processo de coaching, ele fortalece essa disciplina, ele ajuda você a construir essa rotina de sucesso, que eu costumo falar com os meus clientes, e essa rotina de sucesso se conecta no final com a evolução de 1% todos os dias, né? Thiago sabe, é o que eu sempre falo para os meus grandes clientes, e 1% todo dia é a nossa meta, porque se a gente começa a focar no processo 1% todo dia, a gente alcança um resultado de excelência. Você chega lá, né? Exato. Bom, senhores, estamos falando sobre isso porque é importantíssimo a gente entender o quão válido é o trabalho do coach, assim como também empresário, né, que atua como marketing digital e as diversas áreas, né? Dentro da Redcai, a gente realmente tem essa possibilidade de você encontrar pessoas que são especialistas, que são qualificadas e que são de confiança para fazer esse trabalho, tá? As redes sociais de vocês aparecerão aí, tanto do Gabriel quanto do Thiago. Obviamente que também os grupos da Redcai no Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo. Então, se você, né, se a gente está conversando com você que tem dúvidas sobre esse processo ou que precisa melhorar os seus resultados também, te convido a conhecer um dos grupos da Redcai, que com certeza você, assim como o Gabriel e o Thiago, vai se deliciar. O papo tá tão bom que ele não pode acabar hoje, tá? Eu não vou deixar, obviamente, que o Gabriel vá embora, pelo menos o Gabriel vai embora sem mais um bate-papo com a gente, já que ele está aqui em São Paulo. Então, na semana que vem, a gente tem um encontro marcado aqui com vocês novamente, certo, Gabriel? Certo. Certo, Thiago? Thiago ainda vai decidir se ele fica ou não. Vamos decidir. A gente vai decidir. Eu quero falar com você, porque assim, já deixar uma deixa
Já deixar uma deixa ótima, né? Já fazer uma deixa para o próximo programa, que eu quero, como coaching, que a gente traga para as pessoas uma contribuição do ponto de vista. Por que alguns profissionais alcançam sucesso e outros não? Né? Por que diante de entregas, de ferramentas, de demandas, algumas pessoas ficam pelo caminho e outras conseguem avançar esse caminho? Então, esse é o tema do nosso próximo programa. Você já está mais que convidado. Na semana que vem a gente se encontra aqui. Obrigado, Gabriel, por hoje. Thiago, obrigado. Que bom que deu certo aqui para vocês estarem aqui. Pode mandar um recadinho aí pro pessoal, já agradecendo a esse programa. Bom, vou começar, tá, Thiago? Com certeza. Bom, primeiro quero agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Espero que de alguma forma cada um tenha contribuído de forma positiva para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. E já dando um spoiler do que a gente vai ver aqui na semana que vem. Se você hoje está em dúvida em relação a algum movimento profissional na sua empresa, no seu negócio, se de alguma forma você ainda não conseguiu alcançar o resultado que você gostaria, participa com a gente, porque talvez uma frase que seja falada nesse momento, na semana que vem, já vai fazer a total diferença para você. Então vem com a gente e obrigado a todo mundo que participou hoje. Muito bem. Muita gratidão por ter sido convidado para esse podcast com vocês. Agradeço a todo mundo que pôde nos escutar e também precisando de qualquer coisa em relação a marketing digital, pode entrar em contato com a nossa agência, a agência TB Web. A gente vai conseguir fazer o melhor trabalho possível. A gente atua em toda a região do Brasil. Temos clientes fora do Brasil também. E internacional. É internacional. Só complementando, tá? É a agência mais famosa lá da Redcai, porque no grupo todo mundo já fechou negócio com ele, né? O grande parte das pessoas, né? Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.